É melhor você deixar o seu dinheiro ou investir nas famosíssimas caixinhas do Nubank ou até no muito conhecido Tesouro Direto. Para isso, iremos usar nossa famosíssima tabela do milênio, entendendo a questão da rentabilidade, do valor mínimo de aporte, da segurança, entre outros detalhes entre esses ativos. Com esse comparativo, você saberá aonde deixará o seu dinheiro. Só te peço antes, milênio, claro, para que você curta aqui esse vídeo, você se inscreva no canal e ative badale o bendito do sininho, somente se esse conteúdo for te agregar em alguma coisa. Vamos começar pelo primeiro item, pensando na caixinha do Nubank, que é o aporte mínimo. A caixinha do Nubank não tem um aporte mínimo que você precisa ter para começar a ser um investidor. Isso é uma estratégia muito interessante e fez com que eles ultrapassassem mais de 1 milhão de pessoas utilizando essa tal ferramenta. Agora, claro, duas coisas muito importantes que você precisa entender. A caixinha do Nubank, ela tem como finalidade te ajudar na sua organização financeira, ou seja, um dos principais objetivos é a educação financeira, que por trás disso você irá ganhar alguma coisa ao longo do tempo, podendo deixar algum dinheiro pensando somente em reserva de emergência, outro dinheiro pensando naquela sua viagem do final do ano ou algo nesse sentido. E a segunda coisa, que eu sei que pode parecer meio estranho eu falar isso para você, mas ele só irá apresentar a sua rentabilidade quando ultrapassar 1 centavo por dia. E qual a relação desse 1 centavo com o aporte mínimo? Caso você deposite, por exemplo, R$1, como não tem um aporte mínimo definido, esse R$1 não irá render provavelmente em um dia 1 centavo, não aparecendo isso para você. Sendo assim, calma. O seu dinheiro está rendendo sim, só que o Nubank só apresenta esse rendimento a partir de 1 centavo ao dia. E eu te digo que essa é uma dúvida extremamente comum. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no Nubank e eles já me passaram que muitas das ligações que recebem é exatamente sobre isso. Tirando aquele período que eles receberam muitas ligações, daquele problema que teve na caixinha do Nubank. Eu vou falar um pouco mais disso na rentabilidade, que acabou levando mais de 60 mil pessoas saírem desse tipo de investimento e optarem ou por outras opcionalidades do próprio Nubank ou até, infelizmente, ir para algum outro banco digital. E agora pensando no Tesouro Direto. O Tesouro Direto, na verdade, é uma plataforma e não um investimento. Sendo assim, é uma ponte que faz com que o investidor se conecte a títulos públicos para poder rentabilizar ao longo do tempo. Vamos focar aqui somente no Tesouro Selic, é o que tem mais relação, pensando com a caixinha do Nubank. O Tesouro Selic tem como aporte mínimo aproximadamente uns R$130. Observe na tela. Perceba que, querendo ou não, é um ativo sim extremamente acessível. Você pode dizer que agora você não tem R$130, mas provavelmente você consegue se organizar ao longo de 1 mês, 2 meses, para começar a ser um investidor, ter esse recurso e realizar o aporte. Deixa até aqui nos comentários como foi que você, investidor, começou. Se foi já com R$10 mil, R$100 mil, ou foi pouco a pouco, se organizando ao longo do tempo. E dessa forma gerando um hábito para que a partir disso você consiga mensalmente realizar algum tipo de aporte. Agora entramos no quesito vencimento. E qual é o vencimento da caixinha do Nubank? Perceba que ele não tem vencimento, ou seja, de forma infinita, o seu dinheiro irá ser rentabilizado desde que não somente a opção caixinha do Nubank exista, como também o próprio Nubank. Porém, o que algumas pessoas não se atentam não quer dizer que não exista um vencimento em relação ao quanto irá rentabilizar, que isso fará com que você ganhe a mesma coisa ao longo do tempo. Observe esse exemplo. Imagine que a caixinha do Nubank hoje em dia rende 100% do CDI e o CDI esteja em 10%. Por consequência, você irá ganhar 10% ao ano. Só que, nesse exemplo, em 2 anos na frente, o Nubank acabou mudando a sua rentabilidade para 110% do CDI. Isso pode parecer uma excelente oportunidade, onde você irá ganhar mais como investidor, mas não é tão bem assim, porque a taxa Selic nesse período agora está de 5%. Então, no final das contas, você irá ganhar no ano menos de 6%, mesmo o Nubank aumentando para 110% de sua rentabilidade. Fique atento a esse detalhe que poucas pessoas se atentam a isso. Agora, milênio, quando olhamos para o Tesouro Selic, perceba que ele tem 2 datas de vencimento diferentes, até porque existem 2 títulos diferentes. Vou optar aqui pelo de 2026, que é o mais próximo do seu vencimento, mas não existe algum vencimento de um título no mesmo ano que você compra. Normalmente esses prazos eles são espaçados,
por 3, 4 anos na frente. Você precisa se organizar em relação a esse detalhe. Ou seja, sempre quando você entrar na plataforma do Tesouro Direto, você nunca irá conseguir comprar algum título do Tesouro Selic que ele venha vencer em 1 ano, em 2 anos provavelmente. E não quer dizer que você precisa necessariamente segurar esse título público até 2026. Você pode optar em vender antes. Contudo, perceba que quando você for vender, será no mercado secundário. E esse mercado secundário pode acabar precificando, ou seja, querendo pagar pelo seu título até abaixo do que você comprou. Então, se você comprou por R$130, eles podem querer comprar de você por 120, 110 reais. No Tesouro Selic, essa variação de preço é muito pequena, é o que é chamado de marcação mercado. Entre os 3 títulos que existem no Tesouro Direto, o Tesouro Selic é o que menos oscila o seu preço ao longo do tempo. Mesmo assim, é muito importante que você se atente a esse detalhe, evitando que você venha perder algum dinheiro no curto prazo, principalmente. E chegamos agora, Milênio, na rentabilidade, algo que com certeza você quer saber. Na caixinha do Nubank, saiba que existem basicamente 3 opções, onde 2 opções, que é a caixinha de reserva de emergência e a caixinha que não é de reserva de emergência, pensando em alguma viagem, pensando na programação de você comprar algum objeto ali no curto prazo, 6 meses, 1 ano. E a outra opção, que é uma caixinha do Nubank, que fica vinculado a um fundo de investimento DI. Qual a diferença entre eles e qual foi o problema que isso gerou no mercado? A maioria das pessoas investiu no Nubank para ganhar aquele 100% do CDI, que ainda é o prometido em relação à caixinha de reserva de emergência e a caixinha padrão do Nubank. Mas muitas pessoas aplicaram o seu dinheiro na caixinha do Nubank vinculado ao fundo de investimento DI, o qual a intenção desse fundo é que no médio e longo prazo ele venha a ter uma rentabilidade acima de 100% do CDI, 102%, 105% ou até mais. Só que não existe nenhuma garantia, principalmente no curto prazo. E no curto prazo, quando tivemos aquele problema com Americanas, o resultado dessa caixinha vinculada ao fundo de investimento teve uma desvalorização de 1%. Isso acabou chamando muita atenção dos investidores. Muitas pessoas não entenderam o que estava acontecendo e acabaram sacando o seu dinheiro da caixinha e até saindo no Nubank. Aproximadamente 60 mil pessoas. Mas não se preocupe, a caixinha de reserva de emergência e a caixinha padrão no Nubank, você consegue sim ter uma rentabilidade 100% do CDI, que agora dá em 13,65%. E que você só irá perceber essa rentabilidade mediante o seu depósito após 30 dias. O Nubank tem aquela data de aniversário, sim. Então, se você realiza o depósito no dia 1, R$1.000, você terá que esperar até o 31º dia para que você observe a rentabilidade. Não é que nesse meio tempo ele não está rendendo, está sim, somente o Nubank não está apresentando para você o quanto vem rendendo. A partir do 31º dia em diante, em relação a esse depósito, o valor será atualizado a cada dia útil. E agora você irá falar, Osmar, mas o Tesouro Selic ele não rende em relação ao CDI, e sim a taxa Selic. Como iremos fazer esse comparativo agora? E você tem razão. Talvez você não saiba que a taxa Selic ela fica muito próxima da taxa CDI e a gente consegue fazer essa conversão facilmente. Esse título de 2026 irá render a taxa Selic mais 0,1217%. Nesse caso, se a gente for transformar da taxa Selic para a taxa CDI, encontramos uma rentabilidade de 101,62% em relação ao CDI. Então, sim, ele acaba rendendo um pouco mais. A diferença não é tão grande pensando em curtos prazos, mas quando olhamos longos prazos e a depender da quantia que você vem aportar, pode sim fazer alguma diferença. E o imposto? Será que realmente é necessário pagar investimentos? E sim, na caixinha do Nubank você irá pagar o imposto de renda normalmente de acordo com essa tabela que você já conhece há muito tempo. E o IOF, não se preocupe. Se lembra que o Nubank irá só te apresentar essa rentabilidade após 30 dias do aporte que você fez esse investimento? Por consequência, caso você saque esse recurso antes de 30 dias, não será descontado o IOF, visto que ele nem sequer passou para você a rentabilidade daquele valor. E recordo que a tabela do IOF ela só irá descontar até o 30º dia, por consequência, não podendo descontar de você esse imposto. Quando olhamos para o Tesouro Selic, não tem essa peculiaridade.
Tesouro Selic é verdade que ele rende todo dia útil, por consequência irá incidir tanto o imposto de renda, que é a mesma tabela, não se preocupe, como também o IOF, caso você venha movimentar esse valor nos 30 primeiros dias, que é muito pouco provável que você venha fazer esse movimento em tão curto prazo assim. Investimentos, estamos falando em médios e longos prazos, a não ser que você colocou para a sua reserva de emergência e infelizmente precisou desse recurso nesse curto período de tempo. E chegamos agora, Milênio, na segurança. Preste muita atenção nesse item, porque isso com certeza irá fazer com que você se sinta mais seguro em fazer seu aporte ou na caixinha do Nubank ou no Tesouro Direto. Na caixinha do Nubank, primeiro, quando você investe seu dinheiro ou na caixinha pensando em um propósito de viagem, de um carro, ou na caixinha de reserva de emergência, eles ficam vinculados a um RDB. E o RDB, não sei se você sabe, é um título emitido por uma instituição financeira, não é um CDB, é um RDB, mas eles são muito próximos. E por ser emitido por uma instituição financeira, ele tem sim a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil por instituição financeira. Preste atenção, porque a caixinha do Nubank, que fica vinculado ao fundo de investimento, que eu comentei que inúmeras pessoas aportam e aportavam seu dinheiro lá, ele não tem a cobertura do FGC. Ele é um fundo de investimento, nenhum fundo tem essa peculiaridade. Quando você aporta algum dinheiro nesse fundo, na verdade você vira um cotista, e tal modalidade não tem a cobertura do FGC. Se atente a esse detalhe. E você precisa se atentar, Milênio, que o Nubank, ele é um banco. Por consequência, igualmente os bancos BRK Financeira, Portocred, que tiveram problemas recentemente, vieram a falir, o Nubank poderia também passar por esse pormenor e seria acionado o FGC, e as pessoas que estivessem dentro daquele critério iriam receber o seu recurso. Na Portocred BRK Financeira, por exemplo, o FGC já devolveu mais de 2 bilhões de reais e uma grande parte ainda não recebeu, somente porque não fez a solicitação ao FGC. Quase que 33% das pessoas que têm o direito não fizeram essa solicitação. Não sei se foi por questão de falta de conhecimento, elas não sabem como fazer essa solicitação pelo FGC, ou porque o dinheiro não é tão relevante assim e acabaram esquecendo, ou até porque nem se atentaram a esse detalhe do mercado, que é pouco provável que isso efetivamente tenha acontecido. Pensando agora em relação ao Tesouro Direto, ao Tesouro Selic, saiba que o Tesouro fica muito vinculado ao famoso risco soberano, ou seja, é um risco mais do que sistêmico na economia. É um risco que terá que impactar, talvez, o próprio governo brasileiro decretar algum tipo de falência, algo que é extremamente improvável. Pense que é muito mais provável que a empresa do seu amigo que vende roupa venha a falir do que talvez todas as franquias aqui do McDonald's no Brasil. Como também é muito mais provável que todas as franquias do McDonald's venham falir do que o governo brasileiro. Pode parecer meio estranho, porque você acredita que o governo é pouco eficiente, tem diversos problemas. Eu até concordo contigo, mas estamos falando do governo. Estamos falando daquela instituição que tem o poder, o controle de gerar mais dinheiro de forma descontrolada, até como aconteceu muito no Brasil, pegar empréstimos bilionários em dólares com qualquer país do mundo, ou seja, para o 10º país mais desenvolvido economicamente do mundo vir a falir é pouquíssimo provável. Logo, isso traz segurança que os títulos dentro do Tesouro Direto emitidos pelo governo, eles serão pagos no seu prazo. E até então é exatamente isso que vem acontecendo. Eu acho sempre importante trazer o exemplo da Grécia, um país relativamente pequeno, que tem uma economia em comparação com o Brasil muito aquém. O Brasil é um colosso pensando na economia mundial, e a Grécia, depois de 2008, depois daquela crise, ela acabou sofrendo bastante. Perceba a evolução da dívida dela em relação ao PIB, chegando ali próximo de 200%. Ou seja, tudo que a Grécia produzia no ano, ela acabava tendo o dobro daquilo em relação a dívidas a pagar. Teoricamente, sendo impossível você quitar a sua dívida, levando a União Europeia a tentar salvar a Grécia de uma forma ou de outra, gerando empréstimos junto com a União Europeia e o FMI, bem acima de 500 bilhões de reais. A Grécia utilizou de diversas estratégias impostas por esses credores. E hoje em dia, não é que ela tem uma economia 100% estável, mas no final das contas, ela acabou não quebrando. Então saiba que mesmo que o Brasil venha passar por diversos problemas na economia, a probabilidade que ele venha a falir é realmente ínfima em relação ao
ao cenário econômico atual. E eu vou deixar, Milênio, a tabela para que você possa dar um print e compartilhar esse vídeo com algum colega seu, para que ele possa tomar decisão se irá deixar o seu dinheiro no Tesouro ou até se irá deixar o seu dinheiro no Nubank. Eu vou deixar esse vídeo aqui no lado, onde eu explico como você investe no Tesouro Direto pelo próprio Nubank, fazendo com que talvez você consiga utilizar essas duas opcionalidades, tanto a caixinha como o Tesouro. Todo passo a passo. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.